portuguesa de futebol. Aguenta. Tens que... Possibilidade fora de jogo no golo, antes do cruzamento. Aguenta. Espera. Fora de jogo. O gajo que cruza está fora de jogo. Queres ver? Está fora de jogo. Vídeo árbitro. Fora de jogo. Encostado à lateral. Gonçalo Martins. Encostado à lateral. Gonçalo, é na lateral. Linha lateral. Fora de jogo. Daqui VAR, na lateral. Encostado ao assistente. Gonçalo Martins, daqui VAR, encostado ao assistente. Fora de jogo. Rodrigo! Vamos, malta, até o fim, falta muito. Passado 4 ou 5 minutos. O Marítimo subiu ao quarto lugar. A equipa da Madeira ganhou ao Rio Ave com um golo marcado nos descontos. Na Madeira, Marítimo e Rio Ave defrontaram-se no tapete que de verde tinha pouco. Mas quem não se importou muito com isso foi Jean Kleber. Primeiro viu Cássio sair da baliza para lhe negar o golo. E depois, de fora da área, foi o poste que evitou um 0 e que a vida ficasse mais difícil para o Rio Ave. Mas não demorou a complicar-se. Francisco Geraldes entrou à margem da lei e, com recurso ao vídeo-árbitro, o médio emprestado pelo Sporting acabou na rua. 100 golos na primeira parte, era preciso afinar as chuteiras, mas este era um daqueles encontros em que a qualidade de jogo teimava em não crescer. E só aos 85 minutos, a falta de concentração deu lugar a uma oportunidade digna desse nome. Quando se esperava tudo, menos o golo, houve magia à solta nos barreiros. Um 0 caído do céu, já no tempo de compensação. Com arte de Rodrigo Pinho e rúbrica de Ibsen, o Marítimo sobe ao quarto lugar do campeonato com este triunfo. O Tondela empatou a 2 na recepção ao Paços de Ferreira. A equipa não conseguiu segurar o 2-0 que manteve até 15 minutos do fim do jogo. O Tondela, a jogar de amarelo, entrou muito forte no jogo e dispôs logo de uma excelente oportunidade para marcar. Mário Felgueiras conseguiu travar a emenda de Ricardo Costa. Aos 9 minutos, mais duas situações de perigo para a baliza do Paços. A primeira foi a trave que segurou o remate de Pedro Nuno e na recarga de Miguel Cardoso apareceu Bruno Santos a evitar o que poderia ter sido o primeiro golo da partida. À passagem de meia hora, Miguel Cardoso fez o gosto ao pé e Mário Felgueiras voltou a fazer uma excelente defesa. Foi um remate de meia distância que quase dava golo. Golo que surgiu ao minuto 37, Tomané, do lado direito, centra para o miolo da área e Miguel Cardoso faz o empate. 1-0 numa jogada perfeita entre o extremo e o avançado e trocar de posições para fazer este lance de golo. Na segunda parte, Miguel Cardoso voltou a marcar, o extremo foi à procura do melhor momento para o remate e conseguiu fazer o 2-0. Logo depois, o Tondela podia ter feito o terceiro. David Bruno teve o golo nos pés, mas Mário Felgueiras voltou a fazer uma grande defesa. A partir daqui, o Tondela abrandou e o Paços Ferreira reduziu para 2-1. A 15 minutos do fim, um remate fantástico de Luís Filipe que deixou o Cláudio Ramos pregado ao chão. Já no tempo de descontos, o Paços chegou ao empate. Miguel Vieira amorteceu na área e Bruno Moreira fez o 2-2. O Tondela teve o pássaro na mão e deixou fugir. O Paços ainda não conseguiu vencer esta época. O Manchester United se empatou a 2 em casa do Stoke City. José Mourinho perdeu os primeiros pontos na Liga Inglesa. A equipa de Mourinho quis bem cedo no jogo conjugar o verbo mandar. Rashford estava com este remate cruzado à atenção do guarda-redes do Stoke. Antes do descanso, a equipa da casa marcou por Choupo-Moting, camaronês de 28 anos e que jogava a época passada no Schalke 04. Pôs a dança do golo em ação. Depois, num pontapé de canto, alguém se esqueceu de Paul Pogba. Foi cabeça com cabeça. Rashford, involuntariamente, pôs o jogo empatado a 1. A repetição mostra um momento feliz para os Red Devils.
No início da segunda parte, o Manchester United foi para a frente do jogo. Mkhitaryan descobriu Lukaku. Não foi a primeira, marcou a segunda tentativa. O guarda-redes Butland por terra. O belga a festejar 2-1 no encontro, minuto 57. Lukaku em linha com o último defesa, lance legal. O Stoke City não se amedrontou e duelo espanhol no outro extremo. Remate José Rodrigues. De Gea voou para uma defesa estrondosa. A luva direita salvou Mourinho por segundos, mas o dono da baliza do United não foi incapaz de defender logo a seguir. Choupo-Moting cabeceou à vontade e empate a 2. Perto do fim, Butland salvou o Stoke City da derrota. 3 vitórias seguidas depois, Mourinho empatou. O Nice goleou o Mónaco por 4-0. Foi a primeira derrota da época do campeão francês, treinado por Leonardo Jardim. Não andam famosas as visitas do Mónaco aos vizinhos da Riviera Francesa. O Nice trazia bem presente a recordação feliz da goleada imposta na época passada. E bem cedo quis ver se no Principado se tinham esquecido. Subasic, à primeira, ainda fechou a baliza à pleia, mas a seguir, Sidibé voltou a abrir ao Nice as portas do golo. Penalti sobre Balotelli, o italiano fez o primeiro com a festa habitual. 1-0 aos 6 minutos. O contra-ataque era o caos espalhado pela equipa da casa na defesa do Mónaco. Lançamento de Saint-Maximin para a profundidade e Plea fazia o que queria e lhe apetecia. O avançado francês de 24 anos a dobrar o marcador aos 18 minutos. Na segunda parte repetiam-se os protagonistas. Uma hora no encontro e Balotelli fazia provavelmente um dos golos mais fáceis da carreira. 3-0 era o jogo de Super Mario. Mas o Nice não se ficava por aqui. Ganago, 18 anos, teve uma serenidade estranha nesta idade para fazer o 4-0 final. Repetia-se o resultado da temporada passada. O Mónaco sofre a primeira derrota no campeonato e deixa fugir o Paris Saint-Germain na liderança da Liga Francesa. O Real Madrid empatou a 1 golo com o Levante. O defesa brasileiro Marcelo foi expulso por agressão. O Levante surpreendeu o Real Madrid logo aos 13 minutos de jogo. Após um lançamento longo de linha lateral, Ivan Lopes fez 1-0. Carvajal ficou completamente baralhado no ataque à bola de Ivan Lopes e o jogador do Levante ganha posição para bater Casilha. Sem Cristiano Ronaldo e com Bale, Isco e Casemiro no banco, o Real tinha muita posse de bola, mas poucas oportunidades. E só aos 36 minutos, já com Bale no lugar de Benzema, que saiu por lesão, o Real chegou ao empate. Sérgio Ramos mais uma vez bate a defesa contrária, o guarda-redes do Levante ainda defende, mas na recarga Lucas Vázquez fez 1-1 com que fechou a primeira parte. Já no segundo tempo o Real fez tudo para chegar ao golo. Bale rematou de cabeça, mas a bola saiu ligeiramente ao lado. Depois foi Raul a defender um remate potente de Marcelo, que na sequência deste lance é expulso por agressão ao adversário. Estavam decorridos 87 minutos. Mesmo a jogar com 10, o Real podia ter marcado ainda neste remate de Toni Kroos, mas a partida fechou com uma igualdade. A equipa Zidane conseguiu apenas uma vitória e 2 empates em 3 jogos. A bexiga hiperativa é um dos problemas de saúde mais comuns em todo o mundo. Na Europa, 17% da população sofre da doença. Em Portugal, não há dados reais, mas estima-se que afete 1.700.000 pessoas acima dos 40 anos. É convidado para este jornal o médico urologista Luís Ferraz. Bom dia, bem-vindo. São muitos os sinais que alertam para a bexiga hiperativa, mas muitas vezes acabam por ser desvalorizados pelos doentes. Em que momento é que é preciso agir? Ora bem, bexiga hiperativa é um termo um bocado complexo para a maior parte dos doentes. Portanto, patologia prostática, nomeadamente, e a patologia da bexiga são tidos pelos doentes muitas vezes como sintomas próprios do seu envelhecimento. E, portanto, acontece que, com o decorrer da idade, há tendência para aparecer determinado tipo de alterações. A bexiga hiperativa não é uma patologia exclusiva do homem, porque também existe na mulher. Portanto, há uma bexiga que deveria ter uma capacidade normal de enchimento para começar a conter a sua urina, e nestes doentes que a bexiga é hiperativa, ela contrai-se
está cheia. Portanto, qual é o problema? É que o doente tem contrações antes de ter a bexiga cheia, portanto anda permanentemente a urinar. E muitas vezes, que é a situação ainda mais grave, esta bexiga hiperativa associa-se à perda de urina, isto é, o doente tem vontade de urinar e não tem tempo de chegar à casa de banho. Portanto, é uma situação extremamente penosa. E é nesses casos em que deve ser feita a consulta com o médico? Exatamente. O doente, logo que se aperceba de qualquer... Nós costumamos dizer, o doente prostático e a bexiga hiperativa não é exclusiva da próstata, não é exclusiva do homem, porque isso também acontece na mulher. Sempre que há qualquer sintoma de alteração miccional, o doente deve consultar. Isto porquê? Para evitar a progressão desses sintomas, muitas vezes eles vão levar a alterações próprias da bexiga que podem ser até irreversíveis numa fase mais avançada. Portanto, o início dos sintomas deve ser o início da consulta. E quem é que está mais, ou terá mais possibilidades de contrair este tipo de doença? Disse que os homens, as mulheres, em que idades? Todos. É muito frequente a bexiga hiperativa. Hoje era uma situação que aqui há uns anos não era bem conhecida. Nós praticamente atribuíamos todos os sintomas miccionais à próstata. Hoje esse está perfeitamente fora de questão e inclusivamente o termo que se atribuía, normalmente se designava, era prostatismo, estas queixas miccionais. Hoje o termo que se utiliza é LUTS, portanto, sintomas de trato urinário baixo. Isto para significar que não é só a próstata que está responsável. A bexiga hiperativa é quase sempre uma patologia primária da bexiga, embora possa ser secundária até uma patologia obstrutiva da próstata. Daí que as mulheres que não têm próstata apresentam também sintomas muitas vezes típicos de bexiga hiperativa. As pessoas pensam, vou ao médico, o que é que me vai acontecer? Doutor, que tratamentos existem ou terapias para controlar, pelo menos, a doença? Só a bexiga hiperativa ou os queixas? A bexiga hiperativa. Pronto, a bexiga hiperativa tem uma indicação que nos parece que é do âmbito da medicina geral familiar. A terapia do especialista é mais aquelas situações em que o doente não responde à terapêutica médica ou precisa de terapêuticas mais complexas. Portanto, numa fase inicial, o doente deve consultar o seu médico de família. Há vários fármacos para estes doentes. Uma coisa que é importante dizer é que o doente, a partir do momento em que inicia uma terapêutica, não pode parar esse tratamento. Quer dizer, isso é quase um diabético, um hipertenso, vai ser uma terapêutica para toda a vida, porque aquilo não cura, aquilo controla o sintoma. E, portanto, o doente, se para uma medicação, sujeita-se imediatamente após a supressão dessa medicação, iniciar outra vez um quadro parecido com o quadro que tinha. E este quadro é mau, é muito mal tolerado, não deixa os doentes fazer a sua vida social com tranquilidade, porque a bexiga hiperativa, a bexiga desperta a estímulos como chegar a casa, a entrar no elevador do seu apartamento, a lavar as mãos, a ouvir uma água a cair. A bexiga responde a esses estímulos e, portanto, o doente tem uma vontade tão forte de urinar que tem mesmo que ir urinar. Luís Ferraz, muito obrigada por estes esclarecimentos e bom dia. O último balanço do sismo de quinta-feira no México dá conta de 90 mortos. As autoridades atualizaram os números nas últimas horas. Só no estado de Oaxaca, o mais afetado, morreram 71 pessoas. O terremoto de 8.2 provocou mais de 200 feridos. As autoridades deram por encerradas as operações de buscas e concentram agora esforços no restabelecimento dos serviços de água, na distribuição de alimentos e na ajuda médica. Foram decretados 3 dias de luto nacional. Um incêndio destruiu mais de 60 casas num bairro da cidade de Iquitos, no Peru. O fogo alastrou rapidamente a várias habitações e gerou pânico entre os moradores. Os bombeiros conseguiram evitar que o incêndio chegasse aos bairros vizinhos. Apesar da gravidade da situação, não há notícia de vítimas mortais. As causas do fogo estão a ser investigadas. O Papa rezou na Colômbia pelos milhares de jovens do país que veem as vidas destruídas pela droga. Em Medellín, a cidade conhecida como capital do narcotráfico, Francisco visitou, durante esta visita ao país, a Casa São José, que acolhe crianças e jovens vítimas de violência e abandono por causa do conflito armado. Milhares de pessoas acompanharam a missa, que celebrou depois no aeroporto Henrique Olaya Herrera, e que apelou à reconciliação numa altura em que a Colômbia sai de uma guerra civil de 50 anos. O Papa esteve ainda num encontro com sacerdotes e seminaristas no estádio La Macarena.
As noites Ritual estão de regresso ao Porto nos dias 15 e 16. O festival celebra 25 anos e vai decorrer nos jardins do Palácio de Cristal com entrada gratuita. Carlos Vieira, da organização, está connosco. Bom dia, bem-vindo. Vamos começar precisamente por recordar a história, até porque este cartaz é todo ele construído à volta da própria história do festival. É construído, digamos, à volta de bandas que cresceram, nasceram e por lá passaram durante estes 25 anos e, portanto, não diríamos que é um best-of, mas é uma maneira de trazer bandas que marcaram vários momentos. No caso, o Repórter Estrábico, que voltou ao fim de quase de 10 anos, o legendário Tiger Man, o Jim Riley, que estaria para estar o ano passado, mas infelizmente o segundo dia foi anulado por causa do tempo, e também a Rita Red Shoes, que vai fazer um espetáculo especial de raiz, onde vai... Já vamos a esse espetáculo. Okay. Podemos começar por parte até para recordar algumas das histórias destas bandas com o festival. É de facto muito importante para um festival que existe desde 1992 que haja essa ligação a quem lá passa e que foi também um palco importante para o lançamento de algumas carreiras. Foi, e também não esquecer que a revista Ritual, as Noites Ritual começaram exatamente pela revista Ritual, que foi uma revista que nos anos 90 teve uma panagem. Uma influência Exatamente, importante na música nacional. Exatamente. E depois passou para o festival, que foi apresentado à Câmara Municipal e que desde então acarinha as Noites Ritual. O legendário Tiger Man, por exemplo, apresentou-se em 2004, ainda quando estava, digamos, a começar a sua carreira. Os Repórter Estrábico abriram a primeira edição em 92, tiveram em 96 também. O Jim Riley deu-se a conhecer no palco Ritual em 2007 e depois projetou a sua carreira. E a Rita também já é uma habitué, teve 2 vezes nas Noites Ritual. 2008, 2015. Exatamente. E qual é a importância de uma mulher associar-se também, da música portuguesa, associar-se também a esta comemoração especial? Há pouco estava precisamente a querer fazer referência a esse concerto preparado especificamente para a celebração dos 25 anos do Ritual. O que é que o público pode esperar? Pode-se esperar, pelo menos pela qualidade que a Rita tem, pode-se esperar um espetáculo muito diferente, porque são 11 músicos que vão estar em palco. É um espetáculo de raiz e é um espetáculo onde, digamos, a Rita vai fazer versões, digamos, à sua maneira e vai, por exemplo, tocar Mão Morta, Renato Gillette, Diolinda, Capicu, Jim Riley, enfim, são 18 temas que foram preparados por... E todos eles de figuras que passaram por este festival? Todos eles de figuras passadas passaram ao longo destes anos nas Noites Ritual. Carlos Vieira, muito obrigada por ter estado Obrigado connosco. Obrigado nós e esperamos a todos nas Noites Ritual. 25 anos. O realizador Miguel Gonçalves Mendes terminou a rodagem do filme O Sentido da Vida. Ao longo de 4 anos acompanhou a volta ao mundo de um jovem brasileiro portador de uma doença rara e degenerativa, na procura de respostas para a existência humana. Comigo, irmão. É a cena final de um filme que percorreu mais de 50 mil quilómetros. Sob o olhar atento de Miguel Gonçalves Mendes, cerca de uma centena de figurantes procura dar forma ao coração de Viana do Castelo. Viana do Castelo é o centro do mundo. E como é que está a ser a experiência de fazer parte do filme? É muito engraçado, que claro, é cansativo porque temos de estar aqui a repetir várias vezes, mas de qualquer das maneiras estamos aqui no sítio mais bonito de Portugal, que é na praça da nossa Praça da República. É assim que termina O Sentido da Vida. Ao longo de 4 anos, as câmaras acompanharam Giovanni Brizzotto numa viagem à volta do mundo. O jovem brasileiro, portador de paramiloidose familiar ou doença dos pezinhos, partiu à procura de respostas para uma doença que se acredita ter sido espalhada pelos navegadores portugueses do século XVI. Em cada canto do mundo, Giovanni cruzou-se com diferentes personalidades das mais diversas áreas na busca pelo sentido da vida. Um padre viking na Islândia, um astronauta dinamarquês e o escritor Walter Ugman são alguns dos intervenientes nesta história. Há um estudo que eu acho horrível, o estudo não é horrível, é os dados que diz que 90% das pessoas no leito de morte se arrependem de terem sido aquilo que não eram, de terem representado um papel que não eram. E no fundo aqui um pouco o que se defende é apelar as pessoas que não, que sejam aquilo que queiram ser, que sejam felizes, que sejam solidários e que sobretudo tentem melhorar um bocadinho o mundo à nossa volta. Acho que isso era o que eu gostava que as pessoas saíssem do cinema com essa
com essa sensação. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tudo isto ao som da cantora e atriz da Globo, Cris Nicolotti, que emprestou ao filme um tema com uma mensagem cheia de humor. Quando você se desfaz de tudo que não gosta, de tudo que te faz mal e resolve ser feliz, aí acho que a vida acontece. Sombras misteriosas. De Viana fica ainda uma versão de David Fonseca do tema eternizado por Amália Rodrigues, a canção que se tornou um hino da cidade. Tem uma toada diferente, talvez a versão original seja mais alegre e a minha seja ligeiramente mais melancólica. Mas é uma canção que acaba por ter vários significados dentro do filme e que acaba por remeter a outros universos que provavelmente a canção original não remete. As filmagens chegaram ao fim, mas há ainda um longo caminho de pós-produção e montagem pela frente. O resultado final poderá ser visto nos cinemas e em formato série com 7 episódios na RTP. Havemos de ir a Viana. O Jazz ao Largo está de volta a Barcelos. A estreia foi um sucesso no ano passado e por isso o festival regressa de 13 a 17 de setembro. Pedro Oliveira, da organização, é nosso convidado. Bem-vindo. Há várias novidades. O que é que vocês trazem agora para cativar ainda mais público? Em relação ao ano passado, nós alteramos um bocado a dinâmica do festival. Ele, o ano passado, aconteceu todas as sextas-feiras de setembro. Nós, este ano, resolvemos condensar tudo de 13 a 17 de setembro e fazer tudo tornar aquilo que era quase como um ciclo, como mais um festival. A cidade usufruir do jazz em 4 dias seguidos. Contem que isso traga mais dinamização ou é apenas uma questão de gestão da própria organização? Acho que foi a maneira que encontramos para tentar que o festival cresça um bocado e não só ir para a cidade respirar jazz assim quase vários dias seguidos em vez de ser... Havia muito aquele espaço para as pessoas relaxarem e desprenderem-se do festival e assim se calharem tudo seguido, as pessoas acabam por estar mais envolvidas na dinâmica do festival e mais informadas e acho que acaba por melhorar a organização neste caso e o decorrer do festival. São ainda os primeiros passos deste festival, é sinal que é da margem para crescer? Sim, eu acho que sim. Numa cidade de músicos como é Barcelos, muito ligados à música alternativa e independente, o jazz acaba por dar uma lufada de ar fresco e levar as pessoas a ouvirem sonoridades que se calhar não estavam tão habituadas. E hoje em Barcelos ouve-se mais jazz ou de outra forma se ouve jazz do que antes do festival? Eu espero que sim. Nós este ano também tivemos a iniciativa de chamar uma banda local, que são os La Ressonance, para eles fazerem um espetáculo focado no jazz e no Charles Mingus. Eles aceitaram e ainda bem, são uma das bandas mais importantes da cidade. E a ideia também é o festival deixar esse legado nos músicos e na música da cidade. Chamá-los para o jazz e deixar qualquer coisa, o festival ter esse impacto e deixar... É uma interligação com as pessoas da terra. Que outras alternativas é que há de música para se escutar durante estes dias? Que outros concertos? No festival, assim, nós começamos... O festival este ano tem uma parceria com outra associação, que é a Cineclube Zoom, e ele começa com a exibição ao ar livre de um filme do Bird, do Clint Eastwood. Depois temos o Tintim por Tintum, temos o Coreto Porta Jazz, temos os La Ressonance com o concerto em homenagem ao Charles Mingus. Depois temos um palco de free jazz que também é uma novidade, com o Gabriel Ferrandini e o Pedro Sousa e com a Susana Santos Silva e com o Jorge Queijo. E são os ingredientes para que seja mais um sucesso este Jazz ao Largo. Muito obrigada. Obrigado.